Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Muito obrigado pela sintonia. Antes de começar o nosso papo, o nosso convidado de hoje. Sávio, Flamengo, Real Madrid, seleção, nosso convidado de hoje. Vou tocar a bola para você, Sávio. Qual seria a melhor maneira de te apresentar? Como é que você se apresentaria para as pessoas que estão em casa? Boa noite a todos. Quase uma dividida aí. Olha, não, Sávio. Sávio. É que na rua até hoje, né? Eu passo e de 5 pessoas, 3 vão falar Sávio do Flamengo. O Anjo Louro da Gávea, eu tenho um carinho, né? Pô, mas Anjo Louro da Gávea é bonito, hein, cara? É, legal. Foi um carinho muito grande que eu carrego até hoje, né? As pessoas me param na rua, mensagens, enfim, eu acho que é bacana, mas fica à vontade. Mas se essa rua for de Madrid, a possibilidade de falar o Sávio do Real também é grande, né? Também, menos, mas também Sávio do Madrid, né? Lá Madrid, o clube é o Madrid. Bom, aqui ao meu lado, como sempre, os nossos titulares, o craque Roberto Rivelino, lendário, eu diria, o analítico Vitor Ernesto Bira, que você verá aí na sequência, e o memorável Celso Unzelt. Bom, falaremos de muitos assuntos, amanhã tem clássico entre Santos e Palmeiras, tem o Corinthians sendo modificado mais uma vez. O que eu acho interessante notar, e a gente viu ali, pelo menos os mais atentos, é que era difícil fazer um gol e ficar de pé, né, cara? Você é um cara futebol leve, rápido, mas o que levou de pancada ao longo do tempo que na verdade, com o tempo, eu fui me adaptando, né? Enfim, não tínhamos no passado o que temos hoje, né? Principalmente a questão da televisão dentro de campo, são várias câmeras, e às vezes não se viam muitas coisas ali que aconteciam e que passavam, né? Porque realmente a televisão não pegava. Mas era a minha forma de jogar também, né? Que eu tentava sempre jogar com velocidade, tentando jogadas individuais, e com isso também acontecia realmente muitas faltas. Isso aí faz parte, né? Porque é canhoto, né? A facilidade. Você vê aliás, eu falei para você que a gente está numa sequência de canhotos aqui, também começou com o Pepe e seguimos. O canhoto, quando é bom, é diferente. Você me falou uma vez que você escreve com a direita. Eu escrevo com a direita. Você sabe também, né? Eu sou canhoto, escrevo com a direita. Só na hora de jogar. E é mais visado só que eu estou aqui agora do lado de o canhoto, né? Mas você vê a característica, sabe, muito a rapidez já, né? A facilidade do drible, a bater na bola, bate com uma facilidade. E muito com a perna esquerda também. Porque naquela época você vê, até uma hora ele chutou que eu vi de direita, mas a minha tendência também ajeitar muito para a esquerda. Exatamente. Eu acho que quanto mais o jogador apanhou na carreira, maior é o sinal de que ele jogava bem. Porque é uma característica. É a regra do futebol. Eu também tinha essa característica, né, de criar essa situação do drible, justamente para cima. Até eu tinha um negócio que eu gostava até de chamar a falta perto da área, porque tinha outra facilidade de bater falta, então cavava muitas faltas. Você se jogava muito, Riva? Me jogava, mas às vezes me dava muito mal nesse aspecto. Às vezes era falta realmente e o juiz não dava. Qual juiz te marcava? Qual não dava falta sua? Armando Marques era terrível. Mesmo quando era falta? Mas eu respeitava, baita no jogo. Quando eu sabia que ia apitar, eu ficava tranquilo. Eu jogava. E como você sabe, algum juiz marcou já? Não Na Espanha não tem isso, né? Isso é coisa meio do Brasil, né? Eu acho que na Europa o jogo flui mais, né? Ele corre mais. Aqui eu vejo, muitas vezes, muitas faltas, que é parar a jogada, e com isso você termina o jogo com 30, 40, 50 faltas.
Na Europa, eu acho que é mais corrido esse jogo. Entre o futebol brasileiro e o espanhol que você conheceu, dá para classificar que um deles seja mais desleal que o outro, sabe? Não. Apesar de desleal ser uma palavra Acho que são épocas mais diferentes. butinado, vamos dizer. Eu acho que na minha época aqui, era curioso, coincidência, eu não sei. Porque as principais contusões que eu tive na minha carreira, vamos lá, de 8 contusões, 6, 7 eram justamente no tornozelo esquerdo. Não sei se era uma tendência da pegada. Eu acho que uma coisa um pouco mais visada, e eu acho que alguns pontos, alguns jogos, sim, era uma coisa muito visada. Agora, na Europa já tinha jogadas duras, mas eu não via realmente não era tão premeditado. não premeditado. Eu acho que o futebol brasileiro, antigamente, muito mais maldoso. Exatamente. A chegada vinha no ponto para pegar, mesmo para tirar de campo. Exatamente. Tinha essa característica. Agora, só uma perguntinha. Como é que você normalmente o salve do Flamengo, mas como é que você vê teu Flamengo hoje e como é que viu o ano passado sofrendo? Sofreu muito? Sofri. Assim, o Flamengo está passando também por um processo de reformulação, né? Lá já na sua gestão, o Flamengo vem de anos e anos com muitos problemas financeiros, principalmente, mas eu acho que a gente tem que dar um crédito aí de confiança e ver realmente o trabalho que está sendo feito dentro do clube, dentro do Flamengo, com o Bandeira de Melo, presidente, que é uma pessoa que eu conheço, muito boa, muito honesta e que tem uma capacidade muito grande de gestão e está fazendo isso com o Flamengo. Eu acho que até a torcida está entendendo essa modificação no clube, o sistema de gestão profissional, pagar realmente as dívidas que deve já há muitos anos. Eu acho que é passar por isso mesmo. Tem que evoluir, não só no futebol, dentro de campo, com grandes jogadores, categorias de base principalmente, né? Que sempre foi o forte do Flamengo, né? Revelar jogadores, mas é claro, lá em cima também na sua gestão. Bom, essa linha, eu vou retomar, só vou antes citar aqui o nosso sorteio de hoje, que vocês vão ver, aí tem uma camisa do Corinthians e um exemplar do livro O Jogo Narrado, da Ana Clotilde Tomé Williams, publicado pela Paco Editorial. A nossa enquete de hoje quer saber como anda a relação de vocês que acompanham o programa com os nossos estádios. Por exemplo, nos últimos tempos você tem ido mais aos estádios? Tem ido menos? Tem mantido a frequência? Ou você é aquele tipo de torcedor que nunca vai ao estádio? Votem, façam seus comentários a respeito desse e de outros assuntos também. Participem do Cartão Verde com a gente. Vou tocar para o Celso. O pessoal está votando e tem uma coisa assustadora aqui, Vladimir, principalmente para quem trabalha. Imagino que o número de pessoas que não vão ao estádio equivale a 36%, ou seja, mais de um terço das pessoas não vai aos estádios, 36%. Agora, mais do que isso, 39% tem ido menos. Quer dizer, 36% já não vão, certo? Dos 64 que sobraram, 39 têm ido menos, 18 com a mesma frequência e só 7% das pessoas têm ido mais. Porque, no fundo, não tem realmente tido motivos para ir mais, né? Não tem motivo. E o último clássico, né? O último clássico, Corinthians e São Paulo, 16 mil pessoas somente. Não dá, né? Agora, outra coisa. O número de pessoas que irá ao estádio nos próximos anos diminuirá o percentual. Fora isso. Porque com o programa, não estou falando nem da qualidade do jogo, com os programas de sócio-torcedor, por exemplo, o Palmeiras chegou aos 100 mil. Você criou ali um universo de pessoas que conseguem adquirir o ingresso. E estanca naquilo, né? E aí, a hereditariedade que eu tive, você teve, o Celso teve, do pai levar você ao jogo, do futebol ser muito mais do que simplesmente você assistir o jogo, mas o evento, que você vai lá para ter gente de todos os tipos, que o cara que está do seu lado vira amigo e você nunca mais vai ver, talvez, na vida. Tudo isso está se perdendo. O sócio-torcedor, na verdade, ele cativa e exclui, né? Ele, economicamente, é muito interessante porque ele vai garantir uma renda, pelo menos por um período médio, constante. Agora, longo prazo, ele pode ter uma consequência um pouco perigosa. O Ricardo Cardoso aqui, eu acho que sintetiza tudo isso. Não há maior prova de amor do que ir ao estádio. O torcedor enfrenta trânsito ruim, transporte público deficiente, horários absurdos, preços abusivos e ainda está sujeito à violência das organizadas ou da polícia. E olha que geralmente a equipe não corresponde ao nosso esforço em campo. Bom, aqui nós temos 3 pessoas que frequentam o estádio, frequentavam, eu sei como torcedores, o Riva ia para outra coisa muito mais... Dois muito mais importante. Era outro mundo. Eu posso falar, até pouco tempo, e todas as minhas folgas, eu tentava até tirar em dia de jogo para poder ir. Hoje, de vez em quando eu folgo e não vou mais. Eu me enquadraria no que vou menos. Eu também do que vou antes. menos. Eu vou menos também. Não tem ingresso. O Andrés Alonso aqui está falando que tem medo da violência também, cita ele aqui. Eu não vou.
Eu, sinceramente, não vou. Você também vai ou não vai mais? De vez em quando. Nem lá em Florianópolis, Não, difícil. que é onde o Sávio está morando? Tô morando, não, difícil. Quando eu tô no Rio, às vezes, tem um jogo do Flamengo, mas hoje realmente é... Não tem prazer mais em jogo? O que Não, acontece? porque são vários fatores, né? Eu acho que o que você citou é o principal, a violência, infelizmente. Infelizmente ainda, né? Esse realmente, fora os outros fatores aí que também você citou, que realmente é bem complicado. E quando você chega no estádio, você não tem aí uma... Infraestrutura. E uma retribuição, vamos dizer, que é em relação ao futebol, né? Que o torcedor espera também. Essa foi uma das e muitas coisas vezes, que outras você, imagino, foi uma das coisas que você logo percebeu quando foi para o Real, né? Quer dizer, estádio, metrô perto do estádio, almofadinha te esperando porque ali. você, falando basicamente da Espanha, do Real Madrid, o estádio realmente começa a ficar lotado ali meia hora antes do jogo. Praticamente chega todo mundo junto e quando acaba o jogo, Em meia hora, já abriu, já ficou tudo totalmente tranquilo. Aquele ambiente ali, aquela quantidade de pessoas, né? Eu acho que isso é importante também, né? O que não dá para você chegar no estádio, ter que sair 2, 3 horas antes do jogo e ao terminar o jogo, já é cansativo, né? Por vários motivos, você tem que esperar 2, 3 horas para sair. Depende da torcida. A torcida uma sai antes, uma sai depois. E depende qual é o time que está jogando, o clássico. Né? Bom, eu acho que o assunto, na verdade, podia se estender aqui. O Reinaldo de Souza está falando que tem ido muito menos porque o ingresso está caro demais. Está sendo tomada uma medida de ingressos sendo vendidos em casas lotéricas, uma parceria com a Caixa Econômica. Acho que essa questão do sócio-torcedor que você falou exige um pouco esse dinamismo, entendeu? Sem dúvida. Dá um limite para quem tem a prioridade do ingresso. A partir do momento que não comprou, está lá e tem que ter uma maneira fácil de vender. Entendeu? Claro. Né? Mas você pega, por exemplo, a Arena do Palmeiras, a Allianz Arena são 42 mil, não é isso? Fica com 40, né? Tem 100 mil sócios torcedores. Imagina o Palmeiras chega numa fase aí de Libertadores, disputando o título, mata-mata. Se os 100 mil não quiserem ir, mas eu garanto que 90 terão a intenção de ir. Aí você começa a entrar naquela cota, como o Corinthians faz, e é justo que o sócio-torcedor de quem foi nos outros jogos mais tem o direito a comprar o ingresso. Quer dizer, você precisa passar por um monte de etapas para chegar no torcedor que, de repente, não pode pagar e que, em regra, terá que pagar muito mais pelo valor do ingresso, porque não é só o torcedor. Ou seja, você está restringindo propositadamente a quantidade de pessoas que terão interesse em ir ao estádio. Não as que irão, porque o público percentual tende a aumentar, mas as que têm interesse de ir ao estádio. E não ser a consequência disso lá na frente. E outro lado, o financeiro, né? O lado Exatamente. também. Meu Deus. Aí entra aquelas... Meu Deus, mas, deviam rever. Porque, pô, o estádio é melhor você ter 30, 40 mil pessoas do que 10 mil pessoas pagando o que estão pagando. A gente vai falar muito da Arena, a gente tem aquela nossa passagem pelos fatos da semana. Tem muita gente aqui que eu queria citar também, porque é difícil entender a relação que as pessoas têm com o estádio. Eu só queria, antes disso, a gente estava falando dessa coisa, você citava o Flamengo, do trabalho que vem sendo feito, mas o Sávio aqui, quando chegou, estava comentando com a gente e ele deu uma definição que eu achei perfeita. Ele falou assim, eu me considero um sobrevivente. Né? De tudo que o futebol me fez passar, porque você estava falando que recebia uma vez a cada 3 meses. Exatamente, era constante isso, né? No Rio de Janeiro, principalmente, no Flamengo não era diferente. Era a cada 2 meses, a cada 3 meses. E fora outras coisas também importantes, extra-campo, que aconteciam em termos de gestão, de administração, uma confusão muito grande. E é por isso que eu falo, muitas vezes eu sobrevivi, consegui sair. Fui para o Real Madrid, eu acho que é mais por aí, né? Por isso que eu falo tanto de uma reformulação, de uma nova gestão, de tratar realmente o clube com seriedade. Com seriedade. Eu confesso para você, sabe, que eu sou meio São Tomé, sabe? Tem que ver para crer, cara, porque o que a gente vê aí é uma... Até a colocação do Rivelino, porque, exatamente, violência e um dos fatores, ingresso caro. Está muito caro. Muito caro. Num país que está com a economia claro que eu sou de do jeito acordo que tá. também, tem que ter uma evolução na questão dos estádios. Estádios novos, estádios modernos, para a própria segurança do torcedor. Eu acho que isso é importante também. Mas peraí, por exemplo, o Maracanã foi feito pelo seu povão, nos clássicos antigos, né?
ali na geral, que tinha um ingresso promocional. Hoje não existe mais isso. É muito difícil. O futebol vem, a força do futebol vinha justamente dessa coisa que o Vitor citou, que era que o futebol está aberto para todo mundo, né? Mas aí também, bacana de você como convidado hoje, até um tuiteiro citou aqui, o Bi Ribeiro me mostrava, falando que é bacana a gente ter alguém aqui que é de fora do eixo de São Paulo, vamos dizer. E aí você me falava uma coisa também que eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo que está acompanhando o programa vai gostar de escutar também. Que todas as dificuldades, sabe, me contava que todas essas dificuldades também havia uma coisa na torcida e no clube, por tudo que você viveu lá desde garoto, que quando você tinha algum contratempo, na verdade parecia que o clube te abraçava e te salvava de tudo. Isso, e por isso que não só o Flamengo é tão especial na minha vida, na minha carreira, como a torcida do Flamengo, né? Eu cresci no Flamengo, eu cheguei com 13 para 14 anos na Gávea, fui criado lá dentro, tenho um orgulho imenso porque aprendi muito, devo muito ao clube e às pessoas que trabalhavam lá dentro, da simples pessoa que o roupeiro, como você citava, não era o cara que ia renovar teu contrato. Eu morei 6 anos, da tia que preparava minha comida, do faxineiro. E isso é um grãozinho de areia que vai se acumulando para a sua carreira. E eu acho que isso foi muito importante. Hoje eu volto à Gávea, eu volto lá no Ninho do Urubu e eu tenho esse reconhecimento muito bacana dessas pessoas ainda que trabalham lá. E fora isso também, quando tinha alguns problemas realmente, e tinha muito naquela época, tinha muitos problemas, eu sabia que ali, e eu tinha dentro de mim um respaldo da torcida do Flamengo. Eu acho que isso foi muito importante também. Eu sobrevivi, mas eu acho que eu devo muito também ao fato de a torcida sempre, nos momentos mais difíceis, me abraçar. Eu acho que isso me dava um conforto muito grande para eu continuar jogando meu futebol, um reconhecimento, exatamente. Que me faz acreditar que a torcida entende muito mais de futebol do que o próprio futebol, né? Mas vamos aí, vamos falar um pouquinho do destino cruel das nossas arenas, a saída esquisita do Anderson Moreira dos Santos, as mancadas dos goleiros. O que, afinal, vocês diriam que marcou essa última semana? A semana mostrou que quando se fala de estádios, beleza não é exatamente fundamental. O charmoso Mané Garrincha em Brasília, que custou mais de R$1,5 bilhão de reais, merecia destino melhor do que abrigar ônibus e secretarias. Em matéria de legado, seguimos como jogadores do Santos depois da saída do técnico Anderson Moreira, sem ter o que comemorar. Ao menos foi o que se apressou em dizer o elenco do Peixe. A gente veio aqui só para esclarecer algumas coisas que saíram na imprensa que não são verdadeiras. Mas nem sempre é fácil explicar o ocorrido. Deve ser por isso que Cássio do Corinthians, mesmo cara a cara com uma cobrança singular de Rogério Ceni, preferiu enaltecer o pessoal da pesquisa. Não que a semana não tenha sido dele, mas certamente não foi dos goleiros. Agora, claro que tudo tem exceção. Que o diga o arqueiro Jonathan, do Operário do Paraná. Bom, para quem não tem assim maiores informações, a gente citou o Mané Garrincha ali que tem servido de estacionamento para centenas de ônibus todos os dias. O Mané Garrincha tem uma certa proximidade com a rodoviária de Brasília ali. Estacionamento caro, hein? Tá brincando, é caríssimo, né? Abrigando 3 secretarias. E o que eu ia falar aqui é porque a Arena Pantanal também, no Mato Grosso, passa por poucas e boas também. Boa parte das coisas não funcionam até... Não, mas aí o Fernandinho Brito diz aqui, tenho ido mais ao estádio porque o futebol está organizado aqui em Cuiabá, queria uma camisa. E outras pessoas também. O Francisco Araújo, tenho ido muito porque nossa arena aqui em Cuiabá está muito bonita, de elefante branco não tem nada. O Fernando aqui antes eu tinha lido também. Fernando que ele tinha Fusca? Ido. Exatamente. Estou indo direto na Arena Pantanal, é coisa linda. Então, entre as coisas que eu sei que aconteceram lá, no final do ano passado, houve uma descarga elétrica. Matou um cavalo da PM lá, teve gente que sentiu o choque, quer dizer, de 12 elevadores, 4 não funcionam. Todo mundo sabiam dessas arenas com os problemas, né? Isso aí, antes de construir, quando falaram, já, o que vai fazer? Tomara a Deus que Cuiabá, tomara a Deus que continue. Que não seja o elefante branco aqui. Que não seja o elefante branco. O Francisco a outra foi em Natal, né? Natal nem se fala de Natal, não sei o que está acontecendo. Agora, de Brasília é brincadeira, hein? Mas estacionamento, que nem
O Santos falou que, pô, bem carinho, hein? O Esse é caro, não é que nem o jogo, não é que nem a entrada de futebol, preço- deve ser mais caro. Mas isso é aí. uma garagem de 1.800. Tinha que guardar Só- avião por esse preço, não ônibus. Bom, do Santos a gente já vai falar já, e aí queria ouvir vocês. Eu tô achando que o Cássio merece realmente um lugar na seleção. Tô exagerando, Rivan? Tô, pela sua cara eu tô, pode falar. Ele atravessa um bom momento, o momento não só ele, mas como o Corinthians. Eu acho que o Cássio teve já, quando foi campeão da Libertadores também, quando ele foi muito, muito importante, fez defesa maravilhosa. É um goleiro que precisa se firmar ainda, eu acho que ele ainda mostrar mais ainda. eu Agora, acredito. vocês que são bons estatísticos, a gente colocou essa questão da pesquisa que o Cássio citou. Você que acompanha muito o São Paulo, foi uma cobrança singular. O Globo Esporte hoje até fez uma matéria mostrando o Centro de Inteligência de Futebol, uma coisa muito bacana, muito à frente do tempo que a gente vive, eu acho. Mas foi uma cobrança que não dava para estar em estatística, dava? A do Rogério? É. Não dava. Que outro pênalti ele bateu daquele jeito? Não, teve. Os que perdeu. Outro dia eu vi uma sequência de 10 cobranças do Rogério, uns 4 ou 5 foram ali. Aí, se é o goleiro, você pensa o quê? A última vez que eu bati, tudo bem que não tem lógica, mas assim, ele catou no canto direito, né? Um ano e pouco atrás. O São Paulo uma baita aterrição, né? Precisa ganhar do Corinthians por questão de moral, não nem por causa da pontuação. Você pensa o que o cara vai fazer? A velha história, vai dar uma pancada no meio do gol. Mas O que o Rogério fez? Faltou levantar um pouquinho a bola. Mas ele pegou mal na bola. Pegou mal na bola. Porque se ele pega onde ele quer, ele faz o gol. Podia ter entrado. Porque já tinha. Não, é que ele pegou mal na bola. Agora- Realmente ele está dando muito Agora no já meu teve ele de dá uma tudo. breusada, cavadinha, ele faz o gol. Estatística já teve de tudo. Teve o Zete em 92, que o seu Valdir de Moraes Sim. indicava o canto e o Zete se Contra deu o bem. Nils. Teve o Marcos, quando pegou o tal do pênalti do Marcelinho, que disse que o goleiro reserva, o Sérgio, e o preparador de goleiros ficavam se descabelando, falavam, ele está fazendo tudo o contrário, ele está fazendo tudo o contrário do que a gente estudou, e deu certo. Né? Agora, é uma arma, claro que é melhor você ir para uma série de cobranças, principalmente, não digo pênalti avulso como esse, mas para uma série de cobranças, em 5, eu acho que a estatística te ajuda mais. Né? Assim. Você tem 5 ali para trabalhar. Uma Agora, um sozinha. tiro seco assim... acho Você mais- chegou a ver o jogo, Sandro? Você chegou a ver o jogo? Não, Você- não vi, não consegui ver o Mas jogo. o Sócrates, que conviveu com a gente aqui, saudoso Magrão, durante muito tempo, eu lembro dele falar para mim uma vez, ele falou, Vladir, em futebol, toda vez que alguém tenta resolver alguma coisa na força, o negócio dá errado. E eu acho que Também é uma grande... também. É um exagero também. É um exagerado? Não, Vindo de exagerável, você. Magrão tá certo. Às vezes tá funciona. certo. Senão o Grêmio não tinha sido campeão Mas de vamos nada. deixar o Sábio responder. Vamos Ah, deixar. eu acredito que vindo do Sócrates também, eu acho que merece uma atenção a mais, né? É, Pela eu também qualidade acho. que ele tinha. E eu acho que realmente o jeito é sempre... Porque não é É força, sempre é a jeito. né? primeira opção, exatamente. O Ele, acho que, Elias- de repente ele mudou a cobrança dele. Agora, o Cássio foi muito bem. O Cássio é um goleiro alto, tem envergadura muito grande também. Tanto que Quer dizer, pegou, ele né? vai para o canto, mas as pernas ficam praticamente no meio ali. Tanto que ele teve agilidade ali, pensou rápido e conseguiu defender. O Elias, depois do jogo, falou uma coisa interessante a respeito da própria atuação do São Paulo, né? Alguma coisa nessa linha de que o São Paulo queria ir de todo jeito, queria ganhar de todo jeito, até por essa questão de honra que o Vitor falou. Isso realmente A acaba. cobrança do te Rogério atrapalhando. Ceni, de certa forma, condensa tudo isso, né? Concordo. Mostra É o momento onde o canaliza clima isso. né? Perfeito. Acho Você que sentia até- antes da cobrança, inclusive. Mas ó, a gente vai falar amanhã, 10 da noite, o Corinthians recebe o São Bernardo em Itaquera. O corintiano mais desavisado pode até levar um susto ao dar de cara com o time que o Tite provavelmente vai levar em campo. Isso dito em relação ao time que enfrentou o São Paulo no final de semana. Apenas o goleiro Cássio, o zagueiro Felipe e o meia Danilo serão mantidos entre os titulares. Isso, claro, se o Tite repetir o que fez no treino de hoje. Tem sido assim praticamente desde o início da temporada, com o Gil suspenso, a vaga terá o Felipe e o Edu Dracena. E foi justamente o Dracena que falou por lá hoje, ele que estará em campo ao lado do Felipe. Os dois brigam por uma vaga entre os titulares. O Dracena falou sobre o Felipe, elogiou muito ele, mas disse que não vai dar mole, não. Depois a gente vai ouvir o Sábio sobre isso. Quando eu cheguei, muito se criou essa expectativa que ia jogar eu, o Gil, essas coisas. Mas só que o futebol é mostrar dentro de campo. E o Felipe está mostrando que ele tem competência e está mostrando no dia a dia os jogos que está merecendo a oportunidade. Mas eu vou brigar pela titularidade, com certeza. Eu não vim aqui para passear, vim aqui para jogar, para ganhar títulos. Né? Como eu falei, retribuir toda essa confiança que depositaram na minha contratação, né, dentro de campo. E pode ter certeza que
Em nenhum momento eu vou baixar a cabeça e achar que está bom aqui a reserva. Eu quero ser titular, sempre fui titular na minha vida, em toda a minha carreira. Está sendo uma exceção agora, mas respeito, com certeza, porque eu penso também no grupo. E quando eu tiver a oportunidade, aproveitar e não sair mais. Ô, Sabe, eu falei que ia tocar a bola contigo porque você, ao longo da carreira, teve que lutar muito por uma vaga de titular e com um nego que era gigante, né? Exatamente. Primeiro, a entrevista do Edu Dracena foi, acho que, muito inteligente, né? Ele colocou a situação da maneira que momento, na maneira que é. Elogiou o companheiro, realmente, que é um bom zagueiro, tá? Muito bom zagueiro. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, eu vim para jogar, para ser titular e vou lutar para isso. Acho que respeitou o companheiro, mas, ao mesmo tempo, colocou aí que vai lutar pela posição. Eu acho que isso é saudável dentro de um time, né? Com 2 grandes zagueiros lutando por uma posição. E eu lutei bastante. Eu acho que no meu último ano no Real Madrid, principalmente, na minha última temporada, né, que nada mais, nada menos, chega o Zidane, né? Enfim, isso realmente foi muito complicado, porque o Real Madrid jogava no 4-4-2. Psicologicamente... Jogava no 4-4-2, onde jogava o Figo pela direita e eu pela esquerda, com o Morientes e o Raul. E com a chegada do Zidane, logicamente, o Vicente Del Bosque não ia tirar o Figo. E também não ia colocá-lo de atacante. E, sobrou para você. Infelizmente, botou o Zidane no lado esquerdo. Eu acabei sendo, vamos lá, joguei muitos jogos aí na temporada, mas uma espécie de 12º jogador, né? E, claro, mas em nenhum momento eu abaixei a cabeça também. Mesmo porque eu tinha também um carinho muito grande pela torcida do Real Madrid, que é muito exigente. E, ao mesmo tempo, quem estava ali na minha frente era realmente o Zidane, com quem eu aprendi bastante naquele ano. Além de ser um dos melhores jogadores que eu atuei na história do futebol, né? Último 10 para mim. Exatamente. E era um grande profissional, uma grande pessoa. E realmente, ali, aquele ano, as oportunidades que eu tinha, eu tentava aproveitar, mas, ao mesmo tempo, foi um ano também que eu aprendi muito com ele. Eu realmente acho que aprendi bastante. Agora, um dos melhores, quem você coloca no mesmo patamar que você... Olha, eu joguei, assim, com quem eu joguei, né? Claro. Vários jogadores realmente... Jogou com o Seedorf, né? Com muita qualidade, né? O Raul, o Seedorf no Real Madrid, o Fernando Redondo, que para mim foi um dos melhores volantes que eu vi jogar também. Impressionante a capacidade técnica, de marcação e técnica dele. O próprio Roberto Carlos, que eu considero como, essa é uma opinião minha, o melhor lateral esquerdo. Para mim, o que ele jogou no Real Madrid realmente... Da história? Foi da história. Você viu o Júnior jogar? Quem? Viu o Júnior? Eu via, mas o Júnior era fantástico, gente. Era fantástico. O Júnior era mais que lateral esquerdo. Mas o Júnior, exatamente. Eu nem considero muito o Júnior como lateral esquerdo. No meio de campo, então. Porque ele era tão fantástico, realmente, mas realmente no meio campo. Mas 2, eu destacaria 2, assim. Foi o Zidane no Real Madrid e o Romário no Flamengo. Falando em Romário, o Felipe Aquino aqui faz uma pergunta boa para levantar uma bola daquela estatística que você falou para a gente antes de entrar no ar. Pergunta para o Sávio se ficava fácil jogar ao lado do Romário. Olha, era fácil. Era fácil por um lado, por outro não era. Não, era fácil. Assim, o Romário tinha o temperamento dele na época, né? Era um jogador que vinha de uma Copa do Mundo, considerado o melhor jogador do mundo em 94, e realmente chegou com um status muito grande dentro do Flamengo, né? Mas, ao mesmo tempo, mesmo eu ali com 20, 21, 22 anos, ele me respeitava muito dentro de campo, bastante mesmo. Só que era fácil, porque de 3, 4 bolas, de 4 bolas que eu dava, 2 pelo menos ele fazia. Guarda. E até um amigo, uma pesquisa recente, assim, muito mais pessoal, né, que ele fez, porque ele sempre considerou a dupla muito forte dentro da história do Flamengo, nós dois jogando. Ele fez uma pesquisa quantos jogos nós tínhamos atuado juntos e quantos gols, para fazer uma média. E foi realmente uma surpresa para mim, eu não sabia, não esperava, que foram 110 jogos juntos com 140 gols. Quer dizer, uma média de 1,40 por jogo, né? E realmente isso me surpreendeu, claro, positivamente, porque é muito legal você ter um jogador desse, de uma capacidade técnica goleadora muito grande na época, né? E esses números dizem tudo, né? Eu acho que são números altos e para mim realmente é uma satisfação muito grande. Quantos dele e quantos seus que você tinha? Olha, pelo menos o dobro, né? Não, acho que foram 98 gols do Romário, e eu fiz 42, alguma coisa assim, sabe?
É claro, o dobro. Ô, Sávio, mas... Agora, tem assim também, não fizeram, mas agora eu vou fazer uma pesquisa em relação a assistências também. Né? Tem essa certeza. Porque essa mesma, algumas pessoas dizem que pelo menos 50% dos Aí gols vai que ele inverter. fez Aí você tem foi o com dobro de assistência minha. Assim. Isso é bem legal. Eu vou chamar o São Paulo, só queria fazer uma pergunta para você. Você falou do jogador Romário. E o homem, cara? Com tudo que você viveu ao lado do Romário, essa coisa de ter que ceder camisa, de ter vivido o que você viveu depois no jogo com o Kashima. Você tem proximidade com o Romário? Assim, dá para ser amigo de um cara que... Não, hoje, depois que eu parei, eu encontrei com ele 3, 4 vezes e, assim, foi muito legal. Em teve um jogo fora que nós viemos conversando junto no avião e foi super legal. Falou muito da carreira política que ele está vivendo também, alguns anos atrás. Era uma personalidade dele própria, difícil. Eu tinha a minha, mas eu era muito mais... na minha, né? Mas o mais importante disso tudo na época é que dentro de campo funcionava e ele me respeitava muito. Isso era o mais importante. Em 3 anos, jamais ele me criticou, ou dentro de campo, ou fora, em alguma entrevista, ou com alguém. Isso também não preciso jantar com ele, né? O problema é dentro do campo. Eu acho que essa aqui, a importância é dentro do campo. Sempre eu falo. Porque muita gente fala de 70, né? Pô, era uma beleza. Não, tem um cara que não. Vocês podem falar inteira a colocação do Sávio, só que eu acho o seguinte: cara que é boa praça e que é companheiro não empurra ninguém. É isso que eu acho. Não. Eu tô falando dentro do campo. Eu tô falando dentro do campo. Jogar dentro do campo e esquecer. Foi dentro do campo que ele empurrou. Quem? O Romário. Ele ali foi um momento... Não, tudo bem. Eu entendo a tua colocação, mas eu estou falando que acho que foi o único momento que nós discutimos durante o jogo, que eu vou te confessar que foi uma repercussão tão grande que no vestiário já estava tudo bem. Já estava tudo bem. Mas é o futebol, como o Rivelino falou. Eu entendo isso. Exatamente. Eu já presenciei algumas brigas internas em clubes que eu joguei no vestiário, que voltávamos para campo, acabava o jogo, já estavam se abraçando dentro do vestiário. Às vezes acontece isso. Coisa de momento. Não, às vezes mas ele tem uma reincidência, essa é uma coisa que deve constar. Eu entendo o teu lado, eu estou falando para quem está olhando. Também, exatamente. Agora, muita gente aqui faz referência ao ataque Sávio, Romário e Edmundo. Jorge William Rios Abdala, Ricardo Cardoso, todo mundo lembrando que era o que havia de melhor na época e não deu certo, né? E pergunta por quê? Não deu certo esse extracampo... Não deu certo porque não tinha como dar certo. Eu sempre falo que não adianta você colocar os melhores jogadores em um grupo. Se você não tiver, primeiramente, um comando, se você não tiver organização, se você não tiver união, se você não tiver parcerias dentro de campo, que é a parceria? É um correr pelo outro, é um ajudar o outro, é um dar força para o outro. Isso, para mim, é uma parceria que tem que ser levado, não só fora de campo, principalmente dentro de campo. E no Flamengo, naquela época, não existia isso. A vaidade foi maior? A vaidade ficou realmente acima da entidade, do clube, que é muito grande, que é o Flamengo. Do ano do centenário? Do ano do centenário, e por isso não deu certo. Você colocar 3 jogadores, atacantes na época, que não tinha o mesmo perfil que tem hoje dos atacantes, de voltar para a marcação, de combater ali na frente, era muito diferente naquela época. E foi bastante hoje complicado. Se fala muito de jogo coletivo, sabe? Você acha que o cara que beira o genial em matéria de futebol, ele tende a ser individualista um pouco? Personalista? Olha, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que o coletivo realmente é muito importante. Você pega times como o Real Madrid e como o Barcelona, eles visam primeiramente o coletivo. Só que tem jogadores dos dois lados que, com a sua individualidade, são craques, são jogadores diferentes, que é o caso do Cristiano Ronaldo, que é o caso do Messi, que é o caso do Neymar, que fazem a diferença. Até o Rivelino colocou há alguns minutos, naquela época principalmente, se nós não utilizássemos as jogadas individuais, ficaria muito difícil. Acho que até o discurso do coletivo você tem que usar a jogada isso. individual para você... Eu vou dar uma pitada nisso aí, é que nem você tinha, a seleção de 70. Nós tínhamos o maior jogador do mundo, ele fez parte do coletivo. Mas individualmente ele fez jogadas maravilhosas. Então. Acho que foi uma das grandes Copas da vida do Pelé. Não sei se foi a melhor, mas foi uma Copa fantástica que ele fez.
Mas ele primeiro lado foi o coletivo. Então, ele jogava para o time, mas hoje, por exemplo, eu vi uma coisa que contrapõe um pouco isso. O Real Madrid, não sei se você assistiu o jogo hoje contra o Schalke deu um baile no Real Madrid. Foi. Impressionante. Deu um baile. Se não toma 2 gols de erro de marcação de bola aérea lá, não sei o que tinha acontecido com o Real Madrid. E no final do jogo, quando faz o 4º gol, os times do Schalke jogando em cima, soltou lá os volantes, soltou os laterais, o Cristiano e o Benzema não voltam. Tem jogador a menos lá no meio de campo, tá precisando assim, de alguém ali. O Cristiano e o Benzema, nenhum deles volta. Eles ficam os dois na frente parados para o contra-ataque. A gente não pode tirar em alguns momentos. Se você pegar no contexto geral dos últimos jogos, das últimas conquistas do Real Madrid... Perfeito. Não, você coloca ali que o Real Madrid, a marcação do Real Madrid tendo Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, o Isco, um time muito ofensivo, mas é um time que marca bastante também, como a época do Guardiola com o Barcelona. Até o final do ano passado estava perfeito. É impressionante, exatamente. Perfeito. Ganhou a Champions. E agora? Só que é Real Madrid. Quando começa a desandar uma coisa, puxa outra, aí vira um problemaço. Realmente é isso. Quando anda, né? Exatamente. E outro detalhe, eu achei que o Real Madrid achou que ia ganhar faixa, de repente complicou as coisas, não esperava isso do Schalke, jogando da maneira como veio jogar. E saiu veio barato, jogar né? praticamente do 3-5-2, ficou barato. Ficou barato. Dentou. O que passa é que o que faltou, acho que ao Ancelotti também, um plano B. Exatamente. Porque tem dia também que você tem de mudar. Tem dia que você está vendo que está perdendo, principalmente o setor americano. Vou tirar um, vou botar um mais ali, fortalecer. Poderia fazer, Isso. e ele não fez. Ele tem carta na manga para fazer isso. Exatamente. Não é qualquer um treinador. E essa é uma das críticas que ele está sofrendo muito, porque ele fica muito na dependência de Benzema, Cristiano Ronaldo E o Bale. o trio lá, né? E o Bale, que não estão bem. Não estão bem. E hoje, se você pegar bem nos últimos jogos, quem está levando ainda o time do Real Madrid à frente são as atuações do Isco. Hoje, realmente eu não vi o jogo hoje, não consegui ver o jogo, mas o Isco tem se destacado. Na média tem. Tá? Agora, é o plano B. Cadê um substituto à altura do Bale, do próprio Cristiano Ronaldo, Eu vou fazer uma brincadeira aqui só para a gente encerrar o bloco. O que me preocupa é que quando os caras daqui querem aprender, vão tudo lá conversar com o Ancelotti. Então... Não. Mas é o mestre. O futuro técnico do Santos. É o mestre. Seja quem for. Para mim é um dos melhores treinadores hoje do Eu tô futebol brincando, é uma brincadeira. Mas concordo com você. Mas o plano B não teve. E me lembrou a Copa que hoje é muito enaltecido, que foi, o Tele Santana, 82, não teve o plano B. Exatamente. Bom, é uma brincadeira, mas é também uma provocação. Vamos fazer rapidinho nosso primeiro intervalo, a gente já volta já. Vamos botar o Riva na dividida, falar do São Paulo, do clássico entre Santos e Palmeiras. Até já. Estamos de volta com o cartão verde e hora de colocar o Riva em mais uma dividida e dessa vez sem moleza. Opa! Menos que ele fuja. Finalmente. Por falar em dividida, a partir da semana que vem nós iremos inaugurar uma outra fase desse nosso quadro. No lugar de tocar a bola para vocês aí, tocar a bola para a torcida, ficaremos com a bola e nós aqui, eu, Vitor e Celso, nos encarregaremos dessa dividida. Isso mesmo, não vai ter mais uma moleza. Tá tremendo, Brincadeira. dá uma olhada. Cara dele Já sabia que a coisa vai ficar mais tensa. O Riva não vai ter nada. Vamos à na dividida com o Riva. Oi, Rivelino. Agora eu vou te colocar numa dividida. Quem entende mais de futebol, o homem ou a mulher? Homem, lógico, querida. Um abraço. O homem entende. Machista, meu. Mulheres, se é manifestem, machista, por favor. não. Apesar que as mulheres, Eu pelo acho que é contrário, casos e casos. as mulheres estão ocupando os espaços. Você vê o programa esportivo, a maioria tem mulher, impressionante. Realmente, elas entendem, mas ainda os homens entendem mais que as mulheres. Por uma questão do quê? De tradição, de tempo? Tradição, Que não, tá... o homem é o homem, né, também. Eu sou homem, pô. Eu entendo mais que as mulheres. Você estava indo bem, mas Não tenho dúvida. briga. Não vou arrumar briga. Qualquer não. pessoa que gosta de futebol e se interessa pode entender, independentemente do sangue. Não, mas o homem entende mais que a mulher. É na natureza, é uma coisa nossa, pô. As mulheradas começaram a ocupar um espaço. Se for nos Estados Unidos, não é assim. Nada contra, não. Eu tô falando daqui. Você não já está metendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, o futebol feminino lá é melhor realmente que o masculino. Jogo muito mais que eles lá, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a natureza nossa
Isso aqui vem no berço, né? O Sábio tem a opinião dele, eu tenho a minha, mas a dividida, como era com ele, a gente toca o rolo, porque afinal de contas a dividida era por Semana que vem ele, vai ser né? bem pior agora que eu fiquei sabendo dessa novidade. O Palmeiras vai até a Vila Belmiro amanhã enfrentar o Santos. Hoje muita gente falou por lá, mas quem deu o que falar mesmo foi o de sempre, o Valdívia. O meia chileno tem o contrato caminhando para o final, até voltou aos treinos, mas ontem voltou a sentir dores na coxa, deixou a atividade mais cedo, aquela história que a gente conhece. Quem falou por último em nome do Palmeiras, antes do treino de hoje, foi o técnico Oswaldo de Oliveira, que tratou assim o assunto. Olha, a gente está falando em hipóteses, né? Eu tenho um jogo amanhã importante pra caramba, eu vou ficar falando em hipótese do Valdívia que vai renovar lá no meio do ano. Acho que isso, nesse momento, já disse uma vez, é irrelevante. Eu quero muito que ele renove. Agora, é negociação, né? A gente sabe que o futebol tem um balcão de negócios para ser resolvido e que seja resolvido favoravelmente. A minha expectativa, do ponto de vista eminentemente técnico, é que ele faça parte do elenco, porque é um jogador de qualidades excelentes e que eu espero contar com ele. Outro dia foi um show vê-lo treinando aqui e, por isso, eu digo, eu estou muito otimista com a volta do Valdívia, com a permanência dele, que ele assine o contrato e cumpra, tirando bastante proveito. Só um detalhe, eu vi, ele está fazendo o papel dele, o Oswaldo, mas eu vi o Alexandre Matos falando, realmente, pelo que deixou bem claro, eu não sei se o Palmeiras renova com O Alexandre mudou, Matos né? não disse nada demais. Quando ele foi falar do Valdívia, ele falou, eu fiz uma pergunta para ele outro dia, se teria alguma chance de renovar pelo mesmo dinheiro, qual que era a intenção. Não. Ele não respondeu diretamente, mas ele começou a fazer um discurso. Ele falou que o Palmeiras precisa pensar, em primeiro lugar, na formação do elenco e do time, que o Valdívia é mais um que pode ser importante, que o Palmeiras ter um bom ambiente de trabalho, que o Palmeiras, os jogadores precisam ter comprometimento. Ele começou a dar um monte de recados indiretos para o Valdívia. E hoje, quando ele dá aquele monte de tuitadas, né, alucinadas assim... Só para explicar para as pessoas, o Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras, esteve mais cedo, pela manhã, por volta de 11 da manhã, para falar do torcedor do Avante, lá número 100 mil. Isso. Aí foi conversar com os jornalistas, as 3 primeiras perguntas foram sobre o quê? Sobre o Valdívia. Que tava foi aí que tweetando, veio a né? declaração dele, e aí o Valdívia tuitou em cima disso, dando a versão dele das coisas. Que, aliás, lá tem um monte de contradições. Ele disse que ano passado jogou com dois jogos com infiltração no joelho. O Marcos Assunção, por exemplo, que veio aqui um dia, jogou com infiltração, depois teve que fazer uma cirurgia, uma artroscopia, e entrou em campo sem fazer fisioterapia depois, com a musculatura atrofiada para ajudar o Palmeiras quando o Palmeiras caiu. E ali o Valdívia acho que não teve esse comprometimento todo. Tá? Ele reclamou, por exemplo, da questão de falarem do salário dele, um fala que ganha tanto. Eu acho que pra gente, todo mundo concorda aqui, tanto faz quanto o Valdívia ganha. O clube pode pagar. Eu só acho o seguinte, o Valdívia vive falando que a mídia dá um peso diferente para aquilo que acontece com ele. Quando ele tuita uma coisa dessa, ele só coloca a lenha na fogueira. Mais louco ainda, Valdir. A reunião com o pai, não sei se aconteceu. Não, aconteceu. Ia ser hoje. Aconteceu hoje, sem nada resolvido. A ideia é que eles voltem a se encontrar na quinta-feira para ter tudo resolvido. Palavras do próprio Matos. E aí eu vou dar o crédito disso do Oscar Ulisses. Foi ele que colocou isso quando ele estava com... Quer dizer, a situação mudou, é o desespero da situação que mudou. Se a gente for fazer Se a gente fizer um ranking aqui nesse cartão verde, Valdívia vai ser um dos assuntos que a gente mais falou nos últimos 3 anos. Só uma coisa mudou, o Palmeiras não é mais refém do Valdívia. Isso. Felizmente. O Matos e o Palmeiras viraram o jogo. É isso. Como é que você encara, sabe? Eu acho que a declaração do Oswaldo foi muito boa. Foi esperta. Ele foi esperta, ele resumiu bem. Ele quer contar com o jogador pela qualidade técnica, mas depende de uma negociação. Eu só acho, assim, vou falar da qualidade técnica realmente do Valdívia, que é um jogador que tem essa qualidade. Mas eu acho que não só o Palmeiras, o Valdívia, nenhum jogador pode estar acima de qualquer clube, de qualquer entidade. Exato. Foi justamente nessa linha... Nessa linha que vieram... do Alexandre Matos hoje pela manhã. Nessa linha que vieram os problemas. Eu tive os problemas em 95 no Flamengo. E eu vivi até um exemplo nisso. Você tinha a questão de se machucar bastante também, né? Que é uma coisa que persegue o Valdívia também. Ele também, muitas vezes, tem que ficar fora de jogo. Na verdade, a minha sempre foi muito mais ligado a contusões de pancadas no tornozelo, com torções, né? E eu tive um critério na minha carreira, desde cedo,
que isso eu coloquei para mim. Eu nunca vou me infiltrar. Isso era meu. Nunca? Nunca me infiltrei. E conseguiu eu vou levar recuperar, eu vou tratar e voltar no tempo que eu tenho que jogar. Tanto que depois, e em toda a minha carreira, eu não tinha problemas de articulações, de joelhos, cirurgias. E graças a Deus foi um caso raro, hein, cara? Porque, exatamente, mas eu sei por quê. É claro que existem métodos até de infiltrações que são boas, que podem ser úteis para tratamentos, mas uma grande parte eu acredito que não seja muito benéfico para um atleta. O Garrincha que disse que ele operou. Eu tomei numa situação diferente, que eu queria jogar minha última Copa. Tomei 4 infiltrações em 78. Eu tive uma pancada, o cara me pegou no ligamento. Eu frio, mas mesmo assim tomei 4 infiltrações, mas jamais queria jogar, queria acelerar, justamente era para acelerar a melhora da condição e não conseguiu. Agora, o Valdívia interessado e se enquadrando no que o Matos pede, sendo como os outros jogadores do elenco, ele faz a diferença. Ele ainda é tecnicamente ou o melhor ou um dos melhores jogadores do Palmeiras. Desculpa, até o exemplo que eu ia colocar em cima desse problema que eu tive em 95 no Flamengo, que 2, 3 anos depois, quando eu cheguei no Real Madrid, eu esperava encontrar algo parecido, porque eu vou para um elenco de 23, 24 jogadores, que 18, 19 são de seleções do seu país, realmente é muito complicado, né? Aqui, quando eu cheguei, eu não tinha essa dimensão, essa definição, e eu pensava, nossa, aqui deve ser realmente complicado, né? A guerra de vaidade. E era justamente o contrário que aconteceu no Real Madrid. Por quê? O clube se posicionava acima de tudo e os jogadores sabiam que o clube estava acima e os jogadores estavam abaixo. Isso realmente foi surpreendente e eu aprendi muito com isso. Porque lá eles respeitam muito esse processo de clube e atleta. Eu acho que esse é o principal problema do Valdívia. Quando a gente falou que você se machucava como ele se machuca, o problema não é ele se machucar tanto. É a postura que ele assumiu em alguns momentos, deixando o clube na mão, essa própria rebeldia pelo Twitter agora. Ele é muito intempestivo nessas coisas, né? Não segura a onda. Bom, só para a gente falou do Palmeiras, o Santos, na verdade, não terá novidades, né? As novidades do Santos a volta do Robinho e também do zagueiro David Braz, que cumpriram suspensão no último jogo. O Gustavo Henrique e o Gabriel voltam para a reserva. O time vai estar sob o comando do Marcelo Fernandes, ainda interino. Será que vai correr mais que o Marcelo? Será que vai correr mais que o Marcelo? Porque o time já estava se esforçando. Então, aí a gente falou de reunião aqui com relação ao Valdívia. Teve reunião também, o presidente do Santos se reuniu com o Dorival Júnior aqui em São Paulo, no final da tarde de hoje. Vai levar o que foi conversado para o comitê de gestão, e aí tem aquele grande problema que o Dorival quer trazer um preparador físico e 2 auxiliares. O Santos queria pagar no máximo 200 mil para o treinador. E aí o Santos acabou de contratar também o Carlito Macedo, preparador físico, então tem essa questão para ser resolvida. E também há o papo com o Wagner Mancini também. Parece que o Santos conversou, que o Wagner Mancini, parece que os dois estavam na Europa. Sim, mas o Dorival e o... Está indo na linha do que eu falei, está conversado com o Dorival, se não... mas parece a coisa que realmente também, não virar... se não vier, há uma possibilidade do Wagner Mancini. Parece que está na linha também. Mancini. Bom, a gente não falou do São Paulo, vou chamar nosso último bloco e a gente fala então do São Paulo. De repente a gente vai atropelar cartões verdes e vermelhos, mas está faltando a gente falar do tricolor ainda. Cartão verde volta já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Prometemos falar do São Paulo e faremos isso. São Paulo voltará a campo na quinta-feira, quando enfrentará o São Bento pelo Campeonato Paulista. Partida que será disputada no Morumbi, às 7h30 da noite. O São Paulo treinou pela manhã com o Muricy, que não deu pistas do time que pretende levar a campo. O São Paulo não terá o Tolói, né, que vai cumprir suspensão automática. Quem falou por lá foi o Alexandre Pato. Um velho tema, aliás, recorrente, por causa, claro, do clássico do final de semana, a cláusula de contrato que o impede de enfrentar o Corinthians. Vamos ouvir. É triste não poder jogar um jogo tão especial, tão importante, que significa muito para todos os torcedores, não só o São Paulino, mas também o corintiano. E é um clássico que vocês também dão muita importância. Então, acho que esses motivos contratuais
fora do padrão para um futebol verdadeiro, porque talvez quem comentou, acho que foi o Luiz ou o Michel também, acho que na Europa isso não existe. Eu passei por grandes, joguei no Milan, conheci outros jogadores que passaram pelo mesmo momento que eu estou passando e nunca tiveram esse problema de enfrentar um ex-clube. Acho que para o espetáculo, acho que todos os jogadores que talvez estejam jogando deveriam jogar. Então, eu gostaria de jogar assim. É ruim assistir o jogo, não é legal, porque eu sou jogador, eu quero estar dentro do campo, eu quero jogar. Mas vamos ter que enfrentar isso. Eu acho que toda vez que tiver um clássico, eu vou torcer como eu torci nesse clássico para que meus companheiros possam ganhar. Bom, o empréstimo, o tempo total, 2 anos, né? Eu ia tocar a bola para o Sábio aqui já adiantou, porque o argumento do Pato é que não existe isso na Europa. Agora você está falando que existe. Não, aconteceu agora, o Villarreal e Real Madrid, que o jogador do Real Madrid, se eu não me engano, o Cherichev, que está emprestado ao Villarreal, e na semana retrasada, se eu não me engano, não pôde jogar contra o Real Madrid. Motivo contratual. Mas você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu também não concordo. Não concordo. Mas e se o clube paga, por exemplo, no caso do Corinthians dá 400, São Paulo 350 do salário do Pato. O Corinthians está pagando mais, vai jogar contra? Eu acho, primeiramente... Não é questão de dinheiro, né, Vitor? Mas como você paga para o cara jogar contra você? Mas não é questão de dinheiro, cara. Podia ser 50, podia ser 500. Mas você está pagando para o cara jogar contra você. Você não quis, cara. É direito do cara trabalhar? Tem uma solução. Um clube paga só, então. Aí eu concordo contigo. Eu acho que é a melhor solução. Esse mês que jogar, sei lá, alguma outra coisa. Também, eu não acho a melhor mesmo solução. Assim, né, sem pé nem cabeça, né? Bom, tem muita gente aqui, o Reinaldo, por exemplo, dizendo que nunca foi ao estádio, gostaria de ir, mas ele fala que quando vê o lateral dá aquelas biconas pro lado e todo mundo achar que é um gol, ele perde a vontade. Mas tem gente que gosta. O Paulo Pacheco, muita gente citando aqui, ó, o Sávio, o momento que ele encarou também na seleção, que tinha, Ronaldo, Bebeto, Edmundo também, era uma... Concorrência era braba. O Paulo Pacheco aqui, ele pergunta o seguinte, no atual momento da seleção é vantagem ser convocado? Isso é vantagem? Ele também pergunta sobre a questão... Que nem convocou, eu quero entender, tudo bem, convocou nada contra o Robinho, pessoalmente, muito baita de um jogador, daí fez 2 jogos aí interessantes, vai para a seleção, vai fazer um amistoso. Jogador de confiança. Mas um amistoso, ainda se fosse para jogar, vou jogar, levar para uma Copa América, vou preparar para uma eliminatória. Mas Rival, mas tem que ver o momento. O Dunga não pensa nisso. O Mas Dunga quer ganhar o jogo para ficar lá no cargo, para continuar ganhando moral, ganhar o próximo jogo. Por isso que o futebol, por isso que o futebol está nessa madeirinha. Haja visto a base nossa de 20 anos, a vergonha que foi. E a virada da Venezuela? Não, 17 anos eu assisti, não tem um jogador diferente. Um moleque que você fala, pera um pouquinho, esse moleque faz assim, nada. Para quem não sabe, o Brasil fez 2-0 na Venezuela e tomou 3-2 de virada. Fez 2-0 no primeiro tempo, é o reflexo da renovação. Era daqueles dias, eu vou citar o cara que está falando, que a gente falou da defesa do Cássio. Não, o goleiro da seleção, também o cara ele aprontou 2, ele fez aquele pênalti lá e depois uma furada que... Mas você está falando... Não, mas você vai jogar num time, o goleiro dá uma daquela e compromete o teu trabalho. Não é todo mundo, é preciso ponderar. Você está falando da Venezuela. Eu estou falando Venezuela, sabe o que é? Eu acho que a gente nunca perdeu para a Venezuela em nada. Mas a Venezuela... Então me fale o seguinte, responda ao Edilson Luiz Silva, que diz o seguinte, cartão verde não foi defesa, a bola bateu no Cássio, a mídia quer colocar o Cássio na seleção, diz ele. Não, foi uma defesa. Foi uma defesa, também acho, né? Aliás, a segunda defesa em pênaltis do Rogério Ceni. O Cássio pegou outro num 0-0. Um ano e meio atrás. Vou mandar um abraço, posso mandar? Para quem? Pro João Carlos Canário. Tem uma da família aqui, Diga a lá, dona Flávia, que é irmã do Sábio, que é tricolor, que mora lá em Vitória, tá vendo? Torcedora do Fluminense. É lógico, o pai também é tricolor. É verdade. O pai também é tricolor, então um beijo no teu coração, Flávio. Continua tricolor aí. Eu agradeço ao Rivelino, porque eu comentei antes do programa com ele, isso, que meu pai era tricolor, né? E a minha irmã só tinha dúvida na minha família que minha irmã seria. E ela, claro, ela ia mais para o meu pai, que era tricolor, mas ela, antes de ser tricolor, era Rivelino. Eu acho que ela começou a ser fluminense por causa do Rivelino. Assim como você começou a ser Zico também, né? Exatamente. Eu comecei a ser Zico, depois eu passei a ser Flamengo. E ela era Rivelino, depois Fluminense. Gustavo Rossi dizendo que curte muito o cartão verde.
diz, prolonguem isso aí. Olha, a gente quer prolongar, mas quem manda é o Vladir Lemos, e ele não deixa. Essa é a verdade. A gente não cansa de pedir para a direção da casa, esteja certo. E o Paulo Pacheco aqui também tinha perguntado a respeito dessa possibilidade do Bernard no Corinthians. Não, isso é... Até falando que estão querendo cortar... Agora, Shakhtar pagou 75 milhões, mas a verdade, deixa eu só falar, até onde eu sei, o empresário vai conversar com o Shakhtar, viaja amanhã. 75 milhões. Né? E aquela coisa que a gente falou também, o Shakhtar estaria de olho ou no atacante, no Carlos do Atlético Mineiro ou no Malcom do Corinthians. Eles acham que... Pode dar jogo por aí. Lembrando que o Mircea Lucescu... Só um detalhe, tem que aproveitar o atual momento da economia brasileira, que está boa, para investir 75 milhões. Futebol não tem lógica. 75 milhões. Futebol não tem lógica, inclusive financeira. Viu? Lembrando que o Mircea Lucescu, o técnico que é fã do futebol brasileiro, deu uma entrevista pelo País hoje, bem interessante, dizendo da paixão desde 67 pelo Brasil e por ter jogado contra a seleção de 70. Mas é o cara que dizem que não gosta do Bernardo. Então, mas ele declarou 2 vezes, falou que o Bernardo não quer nada com nada, que ele foi para a Ucrânia para ganhar dinheiro e não para jogar futebol. Já falou 2 vezes então, ou seja, tem a indisposição do técnico com o jogador, provavelmente a direção do clube quer arrumar algum lugar onde ele possa, digamos, minimizar prejuízos, pelo menos por enquanto. Estou falando se só que pagar tudo, o Inter não gastar nada, aí vem, né? Se ele jogar o que jogou o Atlético Mineiro aqui no Corinthians... Não, mas vem cá, mas o Corinthians não... Vai ter negócio. A prioridade eu acho que não é essa do Corinthians também. Acho que eu estou falando. Se fosse hoje para buscar falou, um tá lateral, falado, Riva. é um lateral, tem outras peças... Mas se o Sheik não renovar? Vamos aí. O Edu pensa nisso. O Edu outro dia falou que tem 13 jogadores para o lugar do Sheik se não renovar, numa lista para tentar negociar. Ele já tem planejado caso não consiga renovar. Ô, Celso, dá uma geral aí pra gente. Últimas tem aqui... muita gente aqui falando sobre esse nosso... Últimas estatísticas. O número de pessoas que nunca vai aos estádios está quase na metade já. 48%. Nossa. 32% tem ido menos. 12% só com a mesma frequência e 8% apenas tem ido mais. São os nossos números finais, embora tenha gente como Alexandre Gomes que diga, mesma frequência, quem ama, ama. Admiro a sua persistência, Alexandre Gomes. E aqui você dá o Pedrão Neto, aqui em 76 no Maraca, Seleção Brasileira, 200 mil espremidos, espetáculo ruim, disse ele aqui. Prometi voltar quando houvesse respeito. Nunca mais voltou. Dizer aqui. Os nossos ganhadores de hoje, a camisa do Corinthians a partir de agora é do Daniel Tolentino, morador aqui de São Paulo, capital, e o Juan Carlos ficou com o livro, ele que é morador de Ribeirão Preto, terra, que também era do nosso querido Dá um beijo para a Inesita, né? Que Deus o tenha, né? Você... Grande Inesita. Vamos dar o cartão verde para a Inesita. Grande corintiana, Inesita Barroso, hein? Não, para ela, querida. Fica aqui, teu coração. E você matou o nosso encerramento. Yeah. Como o Edivaldo Plaza aqui também estava perguntando, pô, você jogou com o Zico? Não bateu, né? Não bateu, mas era o Zico do futuro. Eu joguei, na verdade, o meu primeiro ano, né, em 92, eu tinha 18 anos, o Campeonato Brasileiro, eu tive ali já com o Júnior, né? O Júnior terminou a carreira em 92. Espero ter gostado da hora que passou com a gente. Volte outras vezes. Sucesso, tem muito mais coisa para contar. Muito obrigado. E como dissemos aqui, o Rivelino já tinha adiantado, nosso encerramento de hoje quer ser simplesmente uma demonstração nossa de carinho e afeto por essa mulher inesquecível, cuja história se confunde com a história dessa emissora aqui, com a história da TV Cultura. Inesita Barroso, que infelizmente nos deixou. E vou aproveitar aqui e dizer como escreveu o nosso Cunha Júnior, outro amigo aqui da casa, apresentador do Metrópolis, que vem aí a seguir. Inesita Barroso, inspiração para todos nós. Até a próxima terça. Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar que eu dou trabalho, olha lá. Venho da cidade, já venho cantando, trago um garrafão que venho chupando, venho pros caminhos, venho tropicando, chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio já fico roncando, olha. O marido me disse, ele me falou, largue de beber
moço, por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Bebo com sor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite é pra fazer sua dor. Oi lá,